Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo da nossa série Bula Comentada, essa série feita especialmente para vocês alunos, com base nas medicações que vocês mais pedem para que eu fale mais um pouco a respeito. Então hoje a gente vai falar da levomepromazina, o antigo, o famoso clássico Neosine ou Levosine, Neosine é o nome mais conhecido, que é uma medicação muito utilizada hoje em dia, enfim, por vários profissionais, principalmente por ginecologistas e psiquiatras, para ajudar a dormir e acalmar. Mas vamos conhecer um pouquinho dessa medicação e ver, de fato, para quem que ela pode ser útil, quais os riscos e qual que seria a indicação verdadeira desse remédio. Bom, então, mais uma vez, vou falar um pouco desses itens. Quem aqui me acompanha, quem me segue, já sabe que eu gosto de dividir o estudo, o conhecimento sobre um remédio nessas categorias. Bom, então vamos lá, que categoria pertence? Você já viu o meu vídeo sobre outras medicações que são chamadas de antipsicóticos, que são nomes ruins, tá? Antipsicótico quer dizer bloqueia a dopamina, é isso, é que nós damos nomes para que o remédio foi descoberto, muitas vezes não pelo mecanismo de ação, mas é um antipsicótico dos primeiros que foram lançados. O primeiro é a clorpromazina, que é o Amplictil, o Neosine é da mesma época, então já faz aí várias décadas. Então é um antipsicótico de primeira geração e de baixa potência, ou seja, ele não bloqueia muito a dopamina, você precisa de doses muito altas para ter o efeito antipsicótico, que seria para os delírios e alucinações e para a agitação. Ele tem uma maior sedação, então resumindo, ele dá mais sono do que melhor agitação. Resumindo isso, Então, é diferente, por exemplo, do Haldol, que dá menos sono e contém muito a agitação da pessoa, mesmo sintomas de delírio e alucinações. Então, ele dá mais sono do que contém agitação. E ele tem um menor bloqueio de dopamina nas áreas centrais do cérebro, como eu falei, para bloquear a dopamina precisa de uma dose muito alta. Eu vou aqui então só voltar, quem já viu o vídeo da olanzapina, do aripiprazol, da risperidona, já sabe o que eu quero dizer com o bloqueio da dopamina. Por quê? Porque popularmente, você vê até outros médicos, talvez que não sejam da área, falando sobre a dopamina, eles falam como se a dopamina fosse uma substância sempre muito positiva, que tem a ver com prazer, com concentração, com motivação. E isso é verdade, só que toda substância ela tem uma ação diferente dependendo da região do cérebro. Por isso que não é tão simples, mas também assim, vocês não precisam decorar, mas só para vocês entenderem o mecanismo de ação. Então, tem 4 caminhos da dopamina no cérebro, tá? Tem essa via mesolímbica, que seria essa daqui, não precisa decorar, que é o que? A dopamina nesta área, ela vai dar agitação, insônia, impulsividade, irritabilidade, alucinações e delírios. Então, se ela está muito alta nessa área, deixa a pessoa agitada, sem dormir e com pensamento extremamente intenso, que ela confunde o que é pensamento e o que é, por exemplo, uma voz. Tem esta outra via, que é a via mesocortical. Aí essa sim é a via que a gente gosta quando a gente fala da dopamina, que tem a ver com a motivação, com a concentração, com a empatia, com o planejamento, com a tomada de decisões. Então nesta via sim, a dopamina tem um efeito muito benéfico. Via nigroestriatal, são nomes complicados, não precisa decorar. É só para vocês entenderem que dependendo da região, a mesma substância tem um efeito diferente. Então aqui ela vai ter uma função para o movimento muscular. Então ela ajuda ao nosso músculo iniciar o movimento, manter o movimento suave, harmônico e parar. Então se eu tenho um bloqueio aqui, o que acontece? Às vezes eu tenho dificuldade para iniciar, eu vou... difícil. Ou então eu vou mexendo, só que eu mexo meio que travando, como se fosse um robô. Ou então eu mexo, paro, só que eu não consigo parar de vez. Eu fico meio que indo e voltando, como se fosse um tremor. Ou seja, é aqui que ocorre a alteração na doença de Parkinson. Existe um bloqueio de dopamina aqui, por isso que as pessoas têm essas alterações no movimento dos músculos na doença de Parkinson. E aqui é a via túbero-infundibular, nomes complicados, não precisa decorar, tá? Aqui basicamente ela controla a produção de prolactina, então se você bloqueia a dopamina, vai aumentar a prolactina, que está errado, Aqui a dopamina, ela inibe, se você
você bloqueia a dopamina, vai aumentar a prolactina e a pessoa pode ter saída de leite pelos mamilos, pode interromper a menstruação, tá? Então, aí você entende os efeitos colaterais. Ela pode dar os efeitos de conter o delírio, a alucinação, a agitação, mas ela pode diminuir também a motivação, porque ela bloqueia. Ao mesmo tempo, ela pode deixar os músculos um pouco rígidos, né? Meio como sintomas parkinsonianos, e ela pode aumentar a prolactina. Isso pode dar aumento de mamas, saída de leite pelos mamilos e interrupção da menstruação. Mas isso não é comum, por quê? Porque ela bloqueia pouco a dopamina. Para ela fazer isso, ela precisa de doses muito altas. Em doses baixas, o que ela faz é dar sono. Então, as indicações clássicas, se você for ler a bula, é para esquizofrenia, para transtorno bipolar em quadros de agitação, mania aguda, para depressão psicótica associada aos antidepressivos e para outros quadros que cursam com muita agitação. Tá? Ou seja, não tem uma indicação clássica dela para insônia, nem para ansiedade, apesar de eu entender que muitas vezes ela é usada com esse critério. Então, usos não psiquiátricos, os anestesistas usam, por quê? Porque ela pode potencializar o efeito de alguns anestésicos e ela pode ajudar a pessoa, quando ela sai da anestesia, a ficar mais calma. Tanto é que o primeiro antipsicótico, foi a primeira medicação psiquiátrica, que é a clorpromazina, foi descoberta assim, né? Era para ser um anestésico, eles descobriram aquela substância, foram dar e viram que a pessoa no pós-anestésico, que às vezes fica um pouco ansiosa, ela ficava mais calma, mais tranquila. Pode gerar um alívio de dor, então tem um efeito para dor também, principalmente dor cardíaca, pessoas que estão infartando agudamente. Então você pode usar para isso, e um uso off-label, que é o que a maioria das pessoas faz, que é o uso pelo qual a maioria das pessoas conhece o Neosine, é para insônia e para ansiedade em gestantes. Então, esse teoricamente é o maior uso que eu faço, porque mesmo para insônia nós temos opções melhores, e como eu sempre falo, né, a insônia não é tratada com medicações, as medicações elas são adjuvantes. Então, resumindo, a indicação pela qual eu mais uso o Neosine, e a grande maioria dos psiquiatras ali que formaram comigo, enfim, seria o uso mais correto, seria para gestantes, porque é um dos remédios mais estudados e mais seguros para gestante. Então a gestante ela não tem uma possibilidade de usar o Rivotril, o Frontal, o Lexotan com segurança. Essas medicações podem gerar riscos no feto. Então, o uso do Neosine é muito indicado nessas situações, tá? O efeito antipsicótico, ou seja, você dá para indicação de esquizofrenia ou de agitação, pode demorar até 6 semanas, mas hoje em dia ninguém mais usa para esses critérios. Por quê? Porque nós temos opções muito melhores, né? Tem a olanzapina, a risperidona, próprio aripiprazol, tem o Aldol, tem o Invega, enfim, temos opções muito melhores, com muito menos efeito colateral. Agora, se você toma para ajudar a dormir, pode demorar 1 a 3 horas para fazer o efeito, e o Neosine ele dura mais tempo no corpo, então ele dura 15 a 80 horas. Quer dizer o quê? Quer dizer que pode haver aquela sonolência de manhã, aquela dificuldade de sair da cama, e você pode ficar um pouco sonolento de forma excessiva durante o dia também, porque ele dura bastante tempo no organismo. Bom, os efeitos colaterais, o principal é esse, sonolência excessiva, pode aumentar o apetite, em doses baixas não é comum, mas pode ocorrer. Boca seca, constipação, prisão de ventre, fotossensibilidade, então a pele ela fica muito mais sensível ao sol, mais vermelha, descamando com uma facilidade maior. Pode dar uma fotossensibilidade no olho também, então você ficar um pouco mais incomodado com a luz. Hipotensão postural, então isso daqui é uma coisa muito importante para idosos e para quem toma remédio para pressão alta. Então, se você está sentado e você levanta muito rapidamente, pode dar aquela sensação de desmaio, de tontura, e a pessoa pode até cair. Por quê? Porque ele abaixa a pressão e quando você levanta, os vasos sanguíneos precisam ficar bastante rígidos para manter o sangue no cérebro. Se isso não ocorre, então isso
ocorre principalmente em idosos, porque o vaso sanguíneo ele já não consegue segurar tão rapidamente o sangue, e para pessoas que usam remédio para pressão alta, junto com Neosine. Então, se você faz uso de remédio para pressão, fala com seu médico e como é que você contrabalanceia esse efeito colateral, bebendo bastante água e levantando devagar, tá? Salivação, então, ao mesmo tempo que pode dar boca seca, pode aumentar a produção de saliva, tá? Os antipsicóticos antigos causavam muito isso. Por isso que a gente vê, né, nos filmes, tem aquela imagem bastante impactante do hospital psiquiátrico da pessoa babando, porque alguns antipsicóticos, principalmente os mais antigos, eles podem sim gerar um aumento de saliva. Mas na verdade não é nem só por isso, é porque às vezes ele dificulta a pessoa de engolir, porque paralisa um pouco a deglutição. Então a pessoa ela não consegue mais mover o músculo aqui da laringe, da faringe para engolir, e aí a saliva ela fica na boca. Mas isso em doses baixas é muito raro, tá? Pode dar palpitações, algumas pessoas têm mesmo em doses baixas, um pouco de palpitação depois de tomar, tontura e, claro, sintomas parkinsonianos, de rigidez, tremores, uma marcha meio robótica, como eu falei. Só que isso, nessas doses que a gente usa para insônia, é muito raro. Só se a pessoa for extremamente sensível, tá? Então, para esquizofrenia, mania e agitação, isso ninguém mais usa, tá? Isso aqui a gente usava na década... né? Eu nem era vivo, na década de 70, máximo década de 80. Hoje em dia ninguém usa para essa indicação mais, a não ser que a pessoa não tenha outra opção. 400 a 600 miligramas, uma dose muito alta, sendo que o máximo é de 1000 miligramas por dia. E para insônia e ansiedade, a gente usa normalmente de 2 a 25 miligramas. Então, normalmente a gente usa em gotas, né? Como é que eu uso? Quando eu preciso usar para insônia e ansiedade. Em que situações que eu uso mais ele? Mais em gestantes. Por quê? Porque em idosos, mesmo crianças, em outras pessoas, temos opções melhores, tá? Para ajudar na insônia. O Neosine ele seria mais utilizado mesmo, pelo menos na minha prática clínica, e normalmente o que os colegas, os médicos lá do Hospital das Clínicas usam mais é para insônia e ansiedade, agitação em gestantes, tá? Então, normalmente a gente usa de 2 a 25 miligramas, sabendo que a gente pode, caso seja necessário, usar uma dose muito maior. Bom, na gravidez sim, é uma das principais medicações, né, para insônia, ansiedade, agitação em gestantes. Crianças também é utilizada, em geral a gente usa metade da dose, não é a primeira opção, mas pode ser usada. Em idosos também pode ser usada, tem que usar em doses muito baixas e atentar ao risco de queda, tanto pela sedação, também por essa questão de dar essa tontura quando levanta. Então tem que orientar, levantar muito devagarinho e beber bastante água. Mas é por isso que a gente acaba não utilizando isso como primeira opção se a gente quiser conter a agitação ou quiser melhorar a insônia nessa população. Agora, em gestantes, sim, é uma população que aí sim a gente usa de uma forma mais segura, uma forma mais... com uma dose até um pouco maior, se for necessário. Por quê? Porque em gestantes nós temos que sempre estar muito atentos à questão de segurança, e é uma medicação muito segura. Bom, então a ideia é muito útil para uso na gestação. Não é uma medicação para tratamento da insônia ou tratamento da ansiedade. Não é usada nem para quadros de transtorno bipolar e nem esquizofrenia. Agora, muitos médicos utilizam. Por quê? Porque ela de fato não causa dependência. Então fica aquela ideia de que é como se fosse um clonazepam, um diazepam, um alprazolam, ou seja, frontal, rivotril, diazepam, lexotan, mas que não causa dependência. Então tudo bem usar. Mais ou menos, né? Por quê? Porque a pessoa fica bastante sedada, pode dar essas alterações, às vezes relacionadas à questão de levantar, pode aumentar o risco de queda, pode deixar a pessoa um pouco mais lentificada durante o dia, pode aumentar o apetite e, de fato, não trata a insônia, a causa de base da insônia. Então, é uma medicação que, ok, não vai te trazer nenhum problema a curto prazo, mas se você fizer só isso para insônia ou para mesmo para ansiedade, talvez você tenha uma melhora no início devido à sedação, mas muito provavelmente a longo prazo isso não vai ser a melhor opção para você, ok?
Bom, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, espero que tenha esclarecido as suas dúvidas a respeito dessa medicação. Continue mandando as suas sugestões aqui para a minha equipe, a gente sempre seleciona e nós falamos aquilo que faz sentido para vocês, também aquilo que vocês querem saber que ajudem no seu tratamento ou no tratamento de alguém que você conhece. Vou ficando por aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá!